Muito bem, oitavo ano, vamos dar continuidade aqui ao estudo da partícula se, certo? Nós temos aqui quatro frases com o uso dessa partícula se, certo? E nós vamos começar analisando por essa primeira frase aqui. Nós costumamos ver por aí, em placas onde se vende frango, esta frase aqui. Vendem-se frangos. Só que nós costumamos ver esta frase escrita de forma gramaticalmente errada. A gente costuma ver com esse verbo aqui no singular. Vende-se frangos, né? Que segundo a gramática normativa está totalmente errado. Erro de concordância. Nós temos aqui frangos, né? Que é o sujeito da oração. E, portanto, o verbo ele deve concordar com esse sujeito, certo? Então, vamos analisar aqui o uso do pronome se. Vendem-se frangos. Olha aqui o pronome se, não é? Eu tenho aqui um verbo, quem vende, vende alguma coisa. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. E frangos seria o quê? Um objeto direto da minha oração. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, né? Vendem-se frangos, eu tenho o objeto direto, que é frangos. E nós temos aqui o pronomezinho se, que eu posso chamar de partícula passivadora ou pronome passivador, que está tornando esse sujeito passivo. Porque se eu fizer essa transposição dessa frase para a voz passiva analítica, frangos vai provar por A mais B que ele é o sujeito da oração. Então vamos passar essa frase aqui para a voz passiva analítica. Olha como que ela ficou. Frangos são vendidos, certo? Eu peguei aqui o sujeito paciente, frangos, e eu tenho que observar que aqui o verbo ele está no presente. Então, pego o verbo ser, ó, são, porque está no presente, eu tenho que respeitar isso, o tempo verbal do verbo, e pego o verbo vender e coloco no particípio. Né? Vocês lembram lá da voz passiva analítica, que eu tenho o sujeito paciente, eu tenho um verbo ser, como verbo auxiliar, e tenho o outro verbo que está no particípio. Então, eu tenho aqui, ó, vendem-se frangos, frangos são vendidos, certo? Quando esse pronome se, nesse caso aqui, ele está exercendo essa função de partícula apassivadora, eu consigo fazer essa transposição da voz passiva sintética, eu tenho aqui uma voz passiva sintética, e eu consigo passá-la para a voz passiva analítica. Vamos analisar aqui o outro uso da partícula se. Precisa-se de estagiários. Eu tenho aqui, quem precisa de alguma coisa. Esse verbo aqui, vocês lembram? O verbo que eu tenho, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele exigiu um complemento acompanhado da preposição de. Precisa-se de quê? Precisa-se de estagiários. Nesse caso aqui, o se, ele não está tornando o sujeito passivo, mas ele está indeterminando o sujeito. Eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa. Eu poderia dizer, eu sei quem foi, quem é que está precisando da frase, está me dizendo quem está precisando de estagiário? Não está, justamente porque esse se tornou o sujeito indeterminado. Eu não tenho como saber quem é que está precisando de estagiário, certo? E outra coisa, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Vamos tentar passar essa frase para a voz passiva analítica? De estagiários são precisados. Será que ficou correta essa frase? Não ficou. Por quê? Porque quando o se está exercendo essa função de partícula de indeterminação do sujeito, ele não tem como eu passar essa frase para a voz passiva analítica, ok? Então, nós temos aqui o quê? O se exercendo a função de índice de indeterminação do sujeito. Ah, mas
mas aí você pode perguntar, professora, mas eu não posso colocar colocar um ele aqui para determinar que esse sujeito? Poderia, só que aí fica gramaticalmente incorreto. Eu não posso dizer ele precisa-se de estagiários. Ou eu retiro esse ele, ou eu retiro o se e deixo só ele precisa de estagiários, aí não seria sujeito indeterminado, né? Ou então eu deixo como está, precisa-se de estagiários, que é a forma correta, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o se exercendo a função de indeterminador do sujeito. O mesmo vai acontecer com essas duas outras frases aqui. Vive-se muito bem aqui. Nós temos aqui o vive, que é um verbo intransitivo. Por que é intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Quem vive, vive, né? Não precisa, vive-se muito bem aqui. Também não está dizendo quem é que se vive bem. Quem é que vive bem? Dá para saber? Estou dizendo é João que vive bem, é Maria que vive bem? Então, não tem como eu saber quem é o sujeito aqui dessa frase, ok? E aqui nós temos aqui um verbo intransitivo. Nesta outra oração, era-se feliz aqui. Também não dá para saber quem é o sujeito dessa oração. Por quê? Porque o pronome, ele indeterminou o sujeito. O sujeito indeterminado, eu não sei quem praticou a ação, quem está praticando e quem está sofrendo a ação, tá? Sujeito indeterminado. Nesse caso aqui nós temos esse verbo ser, era-se feliz, é um verbo de ligação. Então prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês saberem diferenciar, ok? Quando nós temos o se exercendo a função de partícula apassivadora, ou seja, quando ele está na voz passiva sintética, o meu verbo será um verbo transitivo direto. E quando ele exerce função de indeterminação do sujeito, de indeterminador do sujeito, ele vai vir ou depois de um verbo transitivo indireto, que é aquele que exige a preposição, ou depois de um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ou ele vem depois de um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que está mais relacionado ao estado emocional da pessoa, o estado físico, né? Ó, era-se feliz, tá? Então, entenderam isso? Outra dica, porque vocês vão ter que saber, eu vou fazer atividades em que vocês vão ter que fazer essa diferença. Se o se está exercendo função de partícula apassivadora ou se ele está exercendo a função de indeterminador do sujeito. Uma dica, quando ele é pronome apassivador, ele vem depois de um verbo transitivo direto e eu consigo fazer a transposição para a voz passiva analítica. Frangos, vendem-se frangos, frangos são vendidos. Quando ele é indeterminador do sujeito, eu não consigo passar para a voz passiva analítica. E vai vir sempre depois de um verbo transitivo indireto, de um verbo intransitivo ou de um verbo de ligação. Fácil assim. Agora a gente vai aí no grupo continuar com esse assunto, onde vocês vão colocar as dúvidas de vocês.